Today's podcast, episode number 208, is inspired by my level of curiosity. We have two guests here. One is Rodrigo Constantine, who is the president of the Brazilian Liberal Institute and a founding member of the Institute Millennium. He's written many books. One of the books is called Esquerda Caviar, which means caviar left. Great title, by the way. He graduated in '98 from Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, and in 2000 he obtained a Master's of Business Administration in Finance from IPMEC in Rio de Janeiro as well, if I'm pronouncing it correctly. It is. Thank you for being on. And we also have Paulo Figueiredo. It's hard. It's Figueiredo. Figueiredo. By the way, it's that last name is known in Brazil because he is the grandson of the former president, João, am I saying João, same last name, Figueiredo. And he is a businessman, economist, and journalist. He holds a specialization in business, international relations, and political economy from the London School of Economics, certification in American government from Harvard University, and in microeconomics from MIT. So thank you for being a guest on the podcast. My pleasure. Hoje o conteúdo vai ser muito diferente, muito dinamizado de tudo aquilo que você tem visto aqui no canal. Foi um dos seguidores que sugeriu para que eu trouxesse. Na verdade, ele pegou o vídeo, passou o link para mim, disse: Teacher, nos ajuda a entender o que está rolando aí e tal. Eu gosto muito desses caras e nos ajuda aí a entender o que está rolando aí. Eu falei, pá, vai ser difícil para mim porque essas coisas de política é muito complicado e tal, e aí como é que fica, né? Fizemos uns cortes nesses vídeos. Para quem quiser assistir esse episódio completo, clica aqui no link da descrição, assista o episódio completo, porque aqui o objetivo desse vídeo não tem nada a ver com viés ideológico. Se você tem outro partido e tal, por favor, isso não tem nada a ver com ideologias políticas nem partidárias. O objetivo aqui é te ensinar a entender o nativo na prática. E você viu como é que esse vídeo começou? Eu não falei nada, não interferi. Para quê? Para ver se você consegue entender o inglês normalmente, na normalidade, como muitos conseguem, tá? Então, nós temos aqui dois jornalistas que dispensam comentário. Um é Rodrigo Constantino e o outro é Paulo Figueiredo. Vocês perceberam duas questões aqui. Quando ele foi falando, eu não sei se você entendeu perfeitamente ou não, mas quando ele foi falando, você viu que ele começou a usar ele começou dizendo assim, ó: Today's podcast, episode number 208. O podcast de hoje, episódio número 208. Olha como é que ele fala. 208, ele está falando 208. Preste muito bem atenção. Sempre que você quer entender o inglês nativo, falado por nativo, não preste atenção no que ele está falando, tá? No que exatamente ele está falando. Existem muitas pessoas que falam: eu entendo, mas não falo. Eu falo, mas não entendo. Não tem essa, tá? Não tem essa. Inglês é uma via de mão dupla, né? Se você entende, você fala. Não vai falar que você... Eu nunca vi alguém que entende português e não fala, né? Ou fala português e não entende. Não tem como, né? Ou a pessoa fala ou não fala. Se entende, aí acha que entende, pode entender, mas não entende bem, tá? Não entende bem, não entende bem. Às vezes ele deduz que entendeu. Agora, se fala e não entende, então ele acha que fala. Mas falar, você tem três pontos que você deve associar para começar a treinar o seu listening. E como é que você faz isso? Use essas técnicas que eu vou te ensinar aqui, tá? E se você está aqui pela primeira vez, aproveita e se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos episódios que vão vir aí. Vamos ter provavelmente 4 episódios ou 5 episódios nessa série. E vamos pegar... E tem muitas novidades vindo por aí. Não se esqueça de se inscrever. Alright? Vamos lá. Primeiro ponto. O que é que você deve fazer para entender o inglês falado nessa velocidade? Primeiro, não tenha curiosidade, cara. Não fica curioso em ver os caras falando, né? Você vai ver eles falando, tá? Não se preocupe que eles vão falar. O objetivo aqui é o inglês em si, não o que eles estão falando. Eu praticamente não estou preocupado com o assunto que eles estão falando. Mas vamos lá. Muitas pessoas ensinam: para entender nativo você tem que ouvir podcast, tem que fazer não sei o que. Não é só ouvir podcast, pessoal. Tem técnica para fazer isso. Não vai no médico falar que o médico te passar uma receita, compra o medicamento X. Como é que eu vou tomar? Vou tomar que hora? Como é que eu faço? Então, muitos dão uma receita e não dizem como é que você tem que fazer. Mas hoje você vai entender exatamente como é que você tem que fazer. Isso não vai ser simplesmente uma aula qualquer, vai ser um treinamento de listening
eficaz que eu estou passando para você. E você não vai simplesmente aprender a destravar o seu listening, mas você também vai aprender muitas frases do ponto de vista conversacional e também do ponto de vista gramatical. Vamos lá. Primeiro, quais são as dicas que você deve levar em consideração para entender o nativo de facto? Você tem 3 pontos. Primeiro, você tem a parte do rhythm. O que é esse rhythm daqui? O rhythm, geralmente, pessoal, quando você fala inglês, até você mesmo que fala português, você fala com uma certa velocidade. E essa velocidade na qual você fala, isso pode confundir quem estiver te ouvindo. E imagina você aprendendo, né, um idioma estrangeiro. Piora a situação, né? Então, é bem aí onde entra a questão do rhythm. Vocês viram que quando ele começou a falar no vídeo, So, today's podcast, episode number 208, is inspired by my level of curiosity. Today's podcast is inspired by my level of curiosity. Aqui ele começa com ritmo meio que em inglês é basicamente assim, pessoal, ok? Preste muito bem atenção. Na língua inglesa, tanto quanto em português, você não logo começa já a falar tão rápido, atrapalhadamente, não. Você tem uma certa curva de ascendência, né? É como se fosse um gráfico. Então aqui ele vai entrando no que? Na questão rítmica. Então aqui é onde você começa a pegar o fio para você começar a entender. Não preste atenção no que ele está falando. Preste muito bem atenção em como ele fala. Isso para quê? Para te ajudar a repetir, tá? Porque depois desse exercício que nós vamos fazer no final, você vai entender a questão da repetição, right? Então aqui está a questão do rhythm. Sempre encontra a linha rítmica. Igual música. Você está aprendendo a tocar violão, você tem um certo ritmo. Então, pega a questão rítmica. Sempre preste atenção ao ritmo em que ele vai falando, right? Esse é o ponto. Primeiro ponto, tá? Vai apontando ali. Segundo ponto. Essa aqui vai ser a parte do stress timed. Essa aqui é muito complicado, pessoal. É muito complicado. Porque existem pessoas que dizem que falam inglês, mas não entendem porque a maior dificuldade está aqui, ó. Stress timed. Stress timed é o seguinte, é como a pessoa vai começar a estressar a palavra. Se você não domina o stress timed, você até pode entender, mas existem treinamentos, por exemplo, treinamento não, existem testes, tá? Para você, por exemplo, para você ser tradutor de um político, o teste não é traduzir o político em si, tá? Você tem que o político se preocupa muito com a palavra. O político quer falar, para traduzir um político, você não pode chegar a deduzir o que ele disse. Você tem que entender exatamente o que ele falou e passar a mensagem do mesmo jeito que ele queria que essa mensagem fosse passada. Então, se ele falou um to, você tem que entender aquele to e traduzir aquele to. Então, é muito complicado traduzir um político. Pode gerar uma polêmica, porque às vezes ele falou uma coisa e você traduziu de outro jeito. Porque ele vai estressar certas palavras. Porque, por exemplo, o present perfect. Normalmente ele não vai falar I have. I've been, por exemplo. Ele pode falar I've been. Aí você fica assim, ué, o que é isso? Ele pode falar um monte de coisa que você não vai entender. Depois vamos ver no vídeo. Não se preocupe. Então, aqui a questão do stress time, você tem que prestar atenção como é que ele vai estressar as palavras, ok? Aqui no stress time, você vai ver como é que ele vai estressar as palavras. Palavras estressadas são aquelas palavras que você não termina. Mesmo em português tem muitas palavras que você... Olha só, você ao falar, talvez se erre normalmente, você geralmente não pronuncia. Então, é assim chamado stress time. Vamos ver aqui. Vai lá. Olha só como é que ele fala. E você presta atenção em como é que ele fala e vê se você tem a capacidade de repetir. Se você tiver a capacidade de repetir, então está aguçado o seu stress time. Vamos ver. If you follow my content, I'm a big fan of Ayrton Senna. I'm a big fan of Ayrton Senna. I fell in love with this guy. I fell in love with this guy. Watched this podcast a few hundred times. The more I watch his documentary, the more I watch his documentary, the more I fall in love with how the people loved him. The more I fall in love with how the people loved him. I love this guy so much to the point where I named my daughter after him. I love this guy so much to the point I named my daughter after. Vê lá. Né? Normalmente você vai deixar escapar algumas palavras. Vê só como você vai. É a questão do stress time. My daughter's name is Senna. S-E-N-N-A, named after Ayrton Senna. My daughter's name is Senna. S-C-N-N-A, named after Ayrton Senna. So I started tweeting about Brazil, what's going on. So I started tweeting about Brazil, what's going on. I wanted to invite some people to come down here. I wanted to invite some people to come down here. Talk. To talk. I wanted.
and I was watching all these videos. Is it true? Is it not? Is it And I'm watching on this video. Is it true? Is it not? Fake? Is it real? Is it fake? Is it real? Is it conspiracy? Aqui ele parou, né? Ele tinha que dizer is it conspiracy. Ele parou. Aí você não tá what entendendo. is really going on in Brazil? What is really going on in Brazil? You know, it's certain words you can't talk about, and then all of a sudden I read Aqui você vê a questão, né, de como é que as palavras são expressadas. Ele não vai expressar daquele jeito que você aprendeu lá no curso, tá? Não é desse jeito. Aqui na prática você entende como é que funciona o verdadeiro inglês. Terceiro ponto. O terceiro ponto é a questão de sounds. O que é isso, sounds? Extremamente importante é a parte que você vai conectar os sons, tá? Por quê? Porque você percebe que existem pessoas que falam muito pelas nasais. Você tem que juntar tudo isso para depois começar a entender tudo que ele está falando. Não se limite, não se engane que para entender o inglês você tem que entender o contexto. Em muitas situações você vai entender o contexto, mas para você entender o inglês você tem que aguçar o seu listening e saber exatamente como é que ele está falando e você ter a capacidade de transcrever tudo que ele está falando. Como é que você vai saber se você tem a capacidade de transcrever aquilo que ele está falando ou não? Quando você tem a capacidade de repetir tudo que ele está falando. Alright, guys? Isso foi basicamente uma introdução dos próximos vídeos e com certeza você já vai ver aqui no canal o outro vídeo que vai cair amanhã. Então, vai cair amanhã não, vai cair hoje ainda, tá? Vai cair hoje ainda. Então, aproveita, tá? Aproveita ativar o lembrete lá e não se esqueça de se inscrever. Agora eu vou rodar esse vídeo. So, today's podcast, episode number 208, is inspired by my level of curiosity by what's going on in Brazil. I'm a big, if you follow my content, I'm a big fan of Ayrton Senna. I fell in love with this guy. I've watched his podcast a few hundred times. The more I watch his documentary, the more I fall in love with how the people loved him. I love this guy so much to the point where I named my daughter after him. My daughter's name is Senna, S-E-N-N-A, named after Ayrton Senna. So I started tweeting about Brazil, what's going on, and I wanted to invite some people to come down here and talk. And I was watching all these videos. Is it true? Is it not? Is it fake? Is it real? Is it a conspiracy? What is really going on in Brazil? You know, it's certain words you can't talk about. And then all of a sudden, I read an article talking about the director of CIA went and visited Brazil last year to talk about Bolsonaro. You cannot challenge the elections. And I said, why is the USA meddling in the Brazilian election by sending the director of CIA? And this is documented. That's a little bit weird. And then seeing the fact that China is looking at Brazil as a country to take over, and that's a little too close to America. This concerns me as a businessman. This concerns me as a family man. I wanted to learn more. I posted, I said, who would you suggest me having on the podcast? We got a bunch of lists. We looked at them. We invited people from both sides. Unfortunately, we only, some people from the left didn't want to come down. So today we have two guests here with us. And I want to properly introduce these folks. One, I got a friend of mine here who also runs one of our offices in PH Boost from Honduras. One of my favorite guys, one of the smartest guys we got in the company. Very, very successful businessman from New York to Florida. Marvin, it's great to have you on this, the first one we're doing. Here, brother. Secondly, we have two guests here. One is Rodrigo Constantine, who is the president of the Brazilian Liberal Institute and a founding member of the Institute Millennium. He's written many books. One of the books is called Esquerda Caviar, which means caviar left. Great title, by the way. He graduated in '98 from Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, and in 2000 he obtained a Master's of Business Administration in Finance from IPMEC in Rio de Janeiro as well, if I'm pronouncing it correctly. It is. Thank you for being on. And we also have Paulo Figueiredo. It's hard. It's Figueiredo. Figueiredo. By the way, it's that last name is known in Brazil because he is the grandson of the former president, João. Am I saying it correct? João, same last name, Figueiredo. And he is a businessman, economist, and journalist. He holds a specialization in business, international relations, and political economy from the London School of Economics, certification in American government from Harvard University, and in microeconomics from MIT. So thank you for being a guest on the podcast. My pleasure.